Olá a todos. Bom, hoje eu quero fazer um comentário sobre esse tópico aqui. Mais uma vez vou bater na tecla predestinação na Bíblia e o que ocultam de você. Bom, a gente vai descobrir o que eles ocultam. Bom, isso não é nenhuma novidade, né? Para dizer a verdade. Por quê? Porque eu já fiz 3 vídeos aqui no canal sobre isso. Tem uma playlist aqui no canal sobre o assunto predestinação, com 3 vídeos meus que eu fiz e mais 4 vídeos que eu peguei de outros canais falando sobre o mesmo assunto. E são canais que esclarecem o assunto até melhor que eu. Bom, é um assunto importante, por quê? Porque você entendendo a predestinação, você entende o ponto final. Você entende por que o mundo é assim. E você entende também do porquê que as coisas estão começando a caminhar nessa direção meio louca. E sim, muitas pessoas discordam de mim, é óbvio, todo mundo tem todo o direito de discordar de mim. Só que muitas pessoas às vezes pegam um pesado e a gente vai ver o porquê. Bom, é aquilo, né? A gente sabe que sempre existe as mentiras confortantes e as verdades desagradáveis. Bom, eu acredito que 90% das coisas que eu falo aqui no canal são o quê? São verdades desagradáveis para a maioria do público, porque a gente sabe que a maioria do conteúdo que se encontra no YouTube, vamos ser sinceros, 98% das coisas do YouTube é tudo mentira. Certo? 98% das coisas que as pessoas veem no YouTube são mentiras. Principalmente conteúdos que só servem para tomar o tempo das pessoas. Vamos lá, pessoal, eu tô aqui no canal. Eu faço esses vídeos para quê? Eu tô aqui para tomar o tempo das pessoas? Eu tô aqui só pelo clique? Não, eu não tô aqui só pelo clique, eu tenho um objetivo específico aqui. Certo? Muitas pessoas, muitos canais que você vai encontrar por aí, são canais que falam de assuntos fúteis, assuntos que não tem valor nenhum, que não agrega nada para sua vida. Não vai te agregar conhecimento, não vai te agregar nada, não vai te agregar um bom resultado, certo? São conhecimentos fúteis que não vão te agregar nada, são conteúdos que não servem para nada e só servem o quê? Só para tomar teu tempo, certo? Muitas pessoas gostam de vir pro YouTube só para passar o tempo. Ah, eu vou pro YouTube para assistir uns vídeos lá e para passar o tempo. Só que a gente não deve pensar dessa forma, galera. A gente deve pensar de uma forma oposta. A gente tem que vir pro YouTube para buscar bons canais que possuem conhecimentos bons, conhecimentos úteis que agregam. O que eu tô fazendo aqui no canal? Eu tô aqui pelo clique, eu tô aqui para tomar um tempo das pessoas? Não. Já falei várias vezes, o meu propósito aqui no canal principalmente é fazer o máximo de pessoas possíveis acordarem, fazer o máximo de pessoas possíveis começarem a questionar, começarem a botar a cabeça para funcionar e perceber que o mundo que nos contam, quase 100% do mundo que nos contam e nos apresentam é tudo uma mentira, é tudo fantasia, certo? Eu tô aqui, claro, eu sei que sim, eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, etc e tal, eu sempre tento tirar o máximo de dúvidas possíveis com os vídeos que eu faço. E sim, eu quero sim que os vídeos atinjam um número determinado um número sim de alcance. Eu quero sim que os vídeos atinjam alcance. Eu quero que os vídeos atinjam um público específico, um número grande de pessoas. Mas porque eu quero que a informação avance, percebe? Sim, eu quero que os vídeos tenham muitos views. Mas por quê? Porque eu quero necessariamente que a informação avance, que a informação chegue no maior número de pessoas possíveis. Certo? Eu quero que as pessoas voltem a pensar. O que eu tento fazer aqui, o trabalho que eu faço aqui é tentar fazer as pessoas voltarem a pensar, voltarem a desenvolver um pensamento crítico, voltarem a fazer perguntas. E sim, sempre quando eu faço vídeos bíblicos, né, vídeos mais religiosos, vamos dizer assim, o número de views sempre cai, é óbvio, né? Mas, por que eu tô batendo nessa tecla novamente da predestinação? Bom, muitas pessoas vão falar assim: ah, Lucas, mas essa questão de predestinação é coisa de calvinista. Ah, é coisa de calvinista? Vamos ver. Bom, tem esse vídeo aqui do canal Watchmen Reports. Um ótimo canal, maravilhoso, estou inscrito. Um canal que compartilha muitos estudos bíblicos. É um canal apenas bíblico, que só fala do assunto Bíblia. Esse pessoal aqui são dois casais israelitas, percebem? Eles são dos Estados Unidos. Daí tem muitas pessoas que falam: ah, mas predestinação é coisa de calvinista. Os calvinos, né, os calvinistas, né, o Calvino, ele era lá da França. Pergunta, esse pessoal aqui tem cara de francês? Não, eles têm cara de quê? De israelita. Inclusive o rapaz aqui, vocês podem ver que ele tem um medalhão com o nome do criador. Ou seja, ele não tem vergonha nenhuma da origem dele, percebe? Ele não tem vergonha nenhuma de falar o que ele acredita. Ele não tem vergonha nenhuma de esconder qual que é a raiz verdadeira dele, que é israelita.
Então esse canal aqui é um ótimo canal, não é um canal que tá lá por clique, não é um canal que tá lá compartilhando as informações que compartilha para tomar o tempo das pessoas. Não, esse canal é um canal útil, esse canal é um canal que compartilha conhecimento útil de verdade. Não é aquilo que. Não é uma coisa que é só para tomar teu tempo. Não, é uma coisa que serve para te edificar. Então, são canais como esse que a gente tem que dar valor, que a gente tem que dar atenção, certo? Porque esse canal aqui, esses dois casais, esse casal aqui, eles possuem um discurso único. Muitos canais que a gente vê no YouTube, muitas coisas que a gente vê no YouTube, muitas das vezes as pessoas dizem que são pregadores da verdade, né? Tem muitos pregadores da verdade por aí, entre aspas, que tem mais de um discurso. Então a gente tem que avaliar a informação e a gente tem que avaliar os discursos, pessoal. Percebe? Então, esse canal aqui tem uma playlist que fala sobre predestinação também. Então, tem vários vídeos falando sobre predestinação, mas é óbvio, né? Os vídeos deles estão em inglês, mas assim, eu vou deixar indicado abaixo, certo? Eu vou deixar indicado abaixo esse vídeo aqui e eu vou deixar indicado abaixo o canal deles, o Watchman Reports, é um ótimo canal. Quem souber falar inglês bem, tá aqui, ó, um ótimo canal. E assim, como eu tô falando, predestinação, você começa a observar que tem várias pessoas começando a falar sobre o assunto. Então, você para prestar atenção, você para observar e você pensa assim, pô, o cara tá falando ali, o outro falando ali sobre o mesmo assunto, o outro ali tá falando sobre a mesma coisa. Daí você percebe o seguinte, puxa, esses caras eles não estão falando isso de uma forma organizada. Então, você passa a prestar atenção na Bíblia, você pega a Bíblia e você percebe que eles estão certo? Então, é algo assim interessante de se notar. Então, sim, esse é um canal que eu aprovo. É um canal que, sim, faz um trabalho bacana esse casal aqui. E vale a pena sim conferir o trabalho que eles fazem. Por quê? Porque são pessoas que são bastante tementes ao Criador dos céus e da terra e a Tsevaot. E isso é bom de se ver, certo? Bom, então tá aqui. Esse é o canal. Eu já tinha indicado ele uma vez em um dos vídeos que eu fiz sobre predestinação. E eu vou deixar esse canal indicado abaixo porque vale a pena. É um ótimo canal que compartilha ótimos estudos bíblicos. Então, assim, esses são os 3 vídeos que eu fiz sobre o assunto. E como eu falei, a predestinação é o seguinte: o Criador ele definiu basicamente, antes da fundação do mundo, quem seria salvo e quem não seria. Ele já escreveu a história, percebe? Ou seja, a gente tem a Bíblia e a gente tem vários livros, né? A gente tem uma compilação de livros que vai dar no livro final, que é o livro de Apocalipse, o livro de Revelações. E a gente sabe o que com isso? Que o Criador ele escreveu a história. Pergunta, tem como a história se desenrolar e não chegar no Apocalipse? Não. Por que não? Porque tudo que a gente está vivendo, tudo que acontece no mundo, tudo vai chegar aonde o Criador predestinou, aonde o Criador predeterminou. O Criador predeterminou assim antes da fundação do mundo, que o fim do mundo, que né, o Apocalipse seria no fim. Por que ele não predestinou o Apocalipse para ser no início? Por quê? Porque isso já foi predestinado, isso já foi definido antes da fundação do mundo. Ele definiu o Apocalipse para acontecer no fim, certo? Vocês percebem? Tudo acontece, tudo tem um raciocínio lógico, tudo segue uma cadeia de raciocínio lógica, certo? Por exemplo, o Messias, Yahushua HaMashiach, o Cordeiro. O Cordeiro já foi preparado antes da fundação do mundo, certo? Ou seja, os salvos, os escolhidos, os eleitos, foram escolhidos antes da fundação do mundo. Tem versículos bíblicos comprovando isso? Tem, é óbvio que tem, certo? E a gente já viu nos vídeos que eu fiz sobre esses vídeos aqui, ó. Quando eu fiz esses vídeos sobre predestinação, eu só usei a Bíblia. Galera, é aquilo, já falei um monte de vezes e volto a repetir, torno a repetir. Ninguém é obrigado a concordar 100% com nada do que eu falo aqui. Simplesmente vocês devem pegar a Bíblia e conferir se o que eu falo aqui tá lá ou não. Por exemplo, eu sou uma pessoa que me baseia pela Bíblia. Se tiver na Bíblia, eu sigo. Se não tiver, eu não sigo. Se algo não tiver bem específico na Bíblia, não siga. Certo? Então, o que eu fiz aqui nesses vídeos foi o seguinte. Bom, eu li vários versículos que falam sobre o assunto e apenas analisei. Que é uma coisa que todos devem fazer, pegar e analisar. Certo? Vocês podem pegar a Bíblia, ler e talvez vocês cheguem à mesma conclusão que eu. E esse é um ponto importante. Por que é um ponto importante? Por que eu tô batendo na tecla novamente? Porque se você entende isso aqui, se você entende essa doutrina,
que é uma doutrina chave para entender as escrituras, se você entende isso aqui, você entende por que, que o mundo é assim. Você começa a entender do porquê que você esfrega a verdade na cara da pessoa, você vai lá falar da Bíblia, fala do Criador, fala de outras tantas coisas, e mesmo assim as pessoas preferem continuar dormindo. Ou seja, vocês percebem como certas pessoas já foram, já foi definido, já foi traçado qual vai ser o destino delas. Ou seja, Lucas, mas isso não me parece justo. Pois é, isso não parece justo. Para nossa concepção, para nossa mentalidade carnal, para nossa mentalidade limitada, né, para nossa perspectiva humana que a gente tem limitada, realmente parece não fazer sentido. Mas é como eu falei, isso é algo que está além da nossa compreensão, é algo que está além do que nós podemos enxergar. Isso está além do que a gente pode sentir. Percebe? Como a coisa é muito mais complexa, o Criador ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Certo? Ele não é um desenho da Disney. Muitas pessoas falam, mas Deus é amor, Deus é amor. É, ele é amor, mas ele também é justiça. Ele é amor, mas ele também é justiça. Lembrem? Vocês se lembram? Quando o Criador puniu o Egito com aquelas 10 pragas? Vocês se lembram o que ele fez? Ele endureceu o coração do faraó várias vezes para não deixar os israelitas saírem. Porque Faraó estava escravizando os israelitas, lá no livro de Êxodo. O que o Criador falou para Moisés? Eu serei glorificado no Faraó. Ou seja, eu pergunto, Faraó teve livre-arbítrio naquele momento ali? Não, ele não teve livre-arbítrio. Vocês viram um vídeo que eu fiz ontem, né, falando sobre o livre-arbítrio. Que basicamente o livre-arbítrio, esse livre-arbítrio que a gente acha que a gente tem, 100%, de que a gente pode fazer o que a gente quiser, que não há lei, isso é um pensamento ocultista. Isso é muito ensinado pelos esotéricos, inclusive. Eu combati um pouquinho disso lá na série que eu fiz sobre o quê? 18 mentiras e enganos da nova era. Então, nas escrituras, na Bíblia, você não encontra vestígio de livre-arbítrio 100%. A gente tem sim um arbítrio de poder fazer uma decisão, de poder ir ali, aqui, de ir ali, assim, assado, fazer nossas escolhas. A gente tem algum arbítrio, mas a gente não tem 100% de livre-arbítrio. Por exemplo, você tem liberdade para não trabalhar? Você pode escolher ficar em casa e não trabalhar? Você pode escolher não dar um medicamento específico no seu filho? Você pode deixar de levar seus filhos para a escola? Você pode decidir isso? Você pode decidir o futuro dos seus filhos? Você pode ficar sem tomar um medicamento específico, a picadinha de abelha? Não pode. Por quê? Porque se você não tomar, praticamente você nem trabalha mais nos dias de hoje. Talvez você não vai conseguir nem arrumar emprego se você não tiver com esse medicamento em dia. Então vem a pergunta, será que nós somos livres? Será que nós temos livre-arbítrio para decidir por nós? Vai pensando aí, será que a gente tem esse livre-arbítrio mesmo? Então, vamos pegar aqui a Bíblia, certo? Vamos pegar aqui duas passagens das diversas que tem sobre o assunto predestinação. Vamos pegar aqui duas e vamos chegar a uma conclusão rápida. Então, em Romanos capítulo 8, versículos do 28 ao 31, diz o seguinte: estamos certos de que Yahweh, o Criador, age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Dos que foram chamados conforme o seu plano, percebe? Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, preste atenção agora, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, certo? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então foi estabelecido assim, que o Messias fosse o primogênito entre todos os irmãos, todos os eleitos membros da igreja. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Bom, se o Criador Yahweh é por nós, quem será contra nós? Então, Romanos deixa bem claro, esclarece bem essa questão. E não só essa passagem de Romanos, mas várias passagens, diversas passagens, deixam bem claro, dão a entender basicamente a mesma coisa. Então, ninguém precisa concordar com nada do que eu estou dizendo. Peguem na Bíblia, tentem chegar à conclusão de vocês, né? E que o Criador possa abrir os olhos da maioria das pessoas aqui, que é o que eu mais quero, certo? Que o Criador guie as pessoas daqui do canal para uma determinada direção. Então agora vamos pegar aqui Efésios. Vamos pegar mais um versículo.
que diz o seguinte: e em seu amor nos predestinou, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach, segundo a benevolência de sua vontade, segundo a benevolência da vontade dele. Efésios capítulo 1, versículo 5. Então, o que a gente pode entender com isso aqui? Que o Criador escolheu pessoas específicas, certo? Ele chamou essas pessoas, ele justificou, e sim, no final ele vai glorificar essas pessoas. Desculpa, pessoal, mas é a verdade. O Criador ele não escolheu todo mundo, certo? Ele não escolheu todo mundo. Ele escolheu pessoas específicas, certo? Pessoas específicas e sim, tanto que a Bíblia fala dos salvos e dos condenados. Vai haver condenados, porque a Bíblia deixa bem claro isso. A Bíblia dá a entender isso. Então, eu sei que muitas pessoas podem ficar chateadas, podem achar que não faz sentido nenhum. Realmente, na nossa perspectiva humana, isso não faz sentido nenhum. Mas, sabendo de tudo isso, a gente fica confortável porque a gente sabe que apenas o Criador Yahweh, está no controle de toda a situação. Nenhum grão de areia sai do controle dele, entendeu? Então, este livro ainda é a autoridade final. Seus pensamentos e opiniões não importam, certo? Seus pensamentos e opiniões não são nada perante esse livro maravilhoso aqui. Importante, um livro forte. A Bíblia é um livro de pessoas fortes. E como diz em Osés, capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A verdade é o seguinte, que as pessoas elas não querem a verdade. Elas apenas querem uma garantia constante de que o que elas acreditam é verdade e pronto. Mas como eu falei, se você entende a predestinação, você entende por que o mundo é assim e você entende que apenas o Criador está no controle de tudo e mais ninguém, certo? Bom, é isso, espero que vocês pensem sobre o assunto, vou ficando por aqui. Bom, finalizando aqui o nosso pensamento, então, espero que vocês façam o dever de casa, confiram na Bíblia e tentem chegar a uma conclusão, tentem pedir discernimento e sabedoria ao Criador. Bom, muito obrigado a todos que me acompanham, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.